Oi, galera, tudo bem? Agora, que horas são agora? Umas 6? 6h25 a gente vai pegar o... É pôr do sol, quando acaba é pôr do sol, né? Renan, pôr do sol. Eu estou muito feliz com a presença de todos, como eu falei, esse é um projeto eterno, né? O fogo aceso, o nome já diz tudo a respeito do que está acontecendo aqui. O fogo tem sido aceso no coração de cada um. E se você acha por algum minuto que seu coração está um pouco apagado, saiba que hoje é o momento em que o fogo vai perdurar sobre o seu coração, amém? Eu quero começar também com um livro em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 14, quem tiver suas Bíblias quiser acompanhar. Ele fala o seguinte, vou esperar a irmã abrir. Quem está feliz de verdade? Glória a Deus. Aleluia, Jesus está aqui, né? Igreja primitiva, total. Pode ir? Não, pode não. Eu aguardo. Tudo bem, tudo bem. Não estou com pressa, pastor. Vamos fluir da presença. Colossenses. Capítulo 1, 13, 14. Amém? E aí, tudo bem? Falando com todo mundo. Repete, por favor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Colossenses 1, tô brincando. Pode ir, galera, amém, todo mundo? O texto fala: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem está com a Bíblia aí quiser repetir comigo, vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3 e... Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu quero falar para vocês, antes de começar, que tudo que eu vou derramar sobre vocês aqui agora foi algo que o Espírito Santo derramou em mim primeiro. É fruto de oração, é fruto de algo totalmente espontâneo da vontade dele. E esse texto falou muito comigo. Primeiro eu orei, recebi do Espírito Santo e fui procurar o fundamento nas Escrituras e achei esse texto, que tem duas verdades. Primeiro, ele nos libertou do poder das trevas e depois ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu quero entrar com vocês nessa primeira parte, nessa primeira verdade. O que é o poder das trevas que ele nos libertou? Eu fui procurar um pouco, a fundo, e, por exemplo, nas trevas, o dicionário, eu pude perceber que é escuridão total ou ausência completa da luz. E, meus irmãos, vamos pensar um pouco. Qual a primeira coisa que a gente perde quando estamos na escuridão? Alguém sabe me responder? A visão, a capacidade de enxergar. E nós sabemos que se a gente fizer o teste, alguém quiser fazer o teste também, tampar os olhos, ficar com os olhos fechados, totalmente escuro e tentar manter uma linha reta, eu te garanto que você não vai conseguir nem dar 20 passos sem se desviar, tá? Você pode fechar os olhos, estar em escuridão, com o seu achismo, com o seu instinto, você pode até achar que está indo bem, mas quando você retoma a visão, você percebe que se desviou e muito daquilo que deveria ter sido, do caminho que deveria ser trilhado. Outra coisa muito interessante, na escuridão o homem, o ser humano tem a tendência natural, biológica, de ficar na defensiva. Quando a gente perde capacidade de enxergar, a gente tem a tendência de ficar na defensiva. E eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando acabava a luz lá em casa e ficava tudo escuro, eu conseguia escutar até as gotas d'água. A gente consegue escutar os barulhos mais altos. Quando a gente perde um sentido, o outro se reforça. E eu conseguia escutar todos os barulhos da minha casa cada vez mais altos e esses barulhos que chamavam muito a atenção. E o que eu posso aplicar com isso? Nós estamos, infelizmente, vivendo tempos de escuridão, em que muitos perderam a capacidade de enxergar. E em que muitos que deviam estar indo para um caminho, porque não está enxergando, deixam com que os barulhos chamem mais atenção daquilo que deveria ser. Eu tenho que seguir um caminho reto, mas eu não tenho a visão. E conforme eu ando, eu vou escutando um barulho aqui, e às vezes eu vou para cá e perco o foco. E o que é para ser, né? Nós sabemos que desde o começo, em Gênesis, na criação, Deus já havia feito separação entre luz e trevas. Ele criou os dois, visto que a luz era boa, ela não podia coabitar com as trevas. Desde o princípio isso acontecia, desde o princípio nós já sabíamos que tínhamos um lado a ser seguido. Amém? Todo mundo está entendendo? Amém. A pegada? Tá tranquilo? Tô tranquilo aí, galera? Tô brincando. Vamos lá. O que a gente pode perceber? Quando a gente está na escuridão, apesar de estar tudo tão escuro, quando aparece um ponto de luz, a gente consegue dobrar nossa atenção para aquele ponto de luz e focar totalmente nele. Opa.
quando a gente está na escuridão e aparece um ponto de luz que seja, né? No meu quarto, por exemplo, quando acabava a luz, tinha sempre um sinalzinho vermelhinho do computador que eu sempre conseguia focar naquele ponto de luz. E ele, por incrível que pareça, eu conseguia me apegar a ele. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Você pode ter perdido a capacidade de enxergar, você pode estar no escuro, mas Cristo, que é a luz e a verdade, vem hoje para te libertar do poder das trevas. Ele vem para te libertar da escuridão e te mostrar que há algo a mais, há algo além. A gente percebe que, independente da escuridão que você esteja, quando Cristo é a luz que te guia, você não se perde do caminho. A gente tem um exemplo em Êxodo 13, quando o pessoal saiu do Egito e durante a noite eles eram guiados pela coluna de fogo, que era Deus, né? Então quando a gente tem o Deus, Jesus nos guiando, a gente não se perde. A questão é, se nós estamos vivendo numa época, numa geração de escuridão, quando esses barulhos tiram tanta nossa atenção, o que são esses barulhos aplicados para os tempos de hoje? Eu considero que pode ser muita coisa. Por exemplo, os preceitos e a normalidade que a sociedade impõe para a gente, né? Por exemplo, antes da minha conversão, eu achava que aquilo que eu vivia era tudo para mim, porque era tudo que tinha sido apresentado até então. Eu tinha uma visão micro, eu conseguia enxergar só isso. E eu considerava a vida tudo aquilo que hoje eu posso perceber que não é nada comparado com a que eu tenho com Jesus. Amém? Então, por eu não ter capacidade de enxergar, aqueles barulhos acabavam chamando minha atenção. Eu era escravo do dinheiro, tem muita gente que é escravo do dinheiro, tem muita gente que é preso por vários fatores, porque precisa muito comprar um carro novo, ou porque precisa muito ir para uma festa. Esses são os barulhos que tiram a nossa atenção. Jesus nos chama para viver uma vida de abundância plena, e a abundância plena é quando a gente tem a satisfação plena nos pés de Jesus. Eu demorei para entender isso. Eu entendi a partir do momento que eu li João 17, quando ele nos convida para ser um. Agora, o que eu acho mais interessante é o seguinte: nós estamos numa escuridão e nós temos de ser libertos dessa escuridão. Quando Cristo Jesus aparece, que é a luz, ele nos liberta da escuridão. Amém? E seguindo o raciocínio de João 17, que nós temos que ser um com Cristo, a partir do momento que a gente é liberto da escuridão, ele passa a habitar em nós. E tem aquele texto: conhecerás a verdade vos libertará. Se Cristo é a verdade, que agora habita em nós, nós temos que ser intermédio da liberdade, porque a verdade habita na gente. Nós temos que ser sinônimo da liberdade. Você foi liberto. Eu quero falar com quem já entendeu que tem de ser liberto da escuridão, com quem já entendeu que Cristo é a luz e a verdade que liberta. Eu quero falar com você agora. Você foi liberto. A verdade habita em ti. Cristo habita em ti. A luz habita em ti. E a partir do momento que ela habita em ti, você passa a ser a luz que liberta os outros da escuridão. Então, se antes eu estava na escuridão e pessoas foram usadas, pessoas que estavam com Cristo e que brilhavam, foram usadas para me tirar dela, hoje, conhecendo a Cristo e me tornando um com Ele, eu passo a ser a luz na escuridão dos outros. Um ano atrás, não tem muito tempo, eu estava um ano atrás mais ou menos, um pouco mais ou um pouco menos, eu estava na pista de skate, né? Foi uma experiência bem parecida com essa que a gente está tendo hoje, e foi um dia que eu me senti realmente como se eu estivesse vendo sabe quando abre um pouquinho a porta e parece um pouco de luz? Eu me senti naquele jeito, né? Porque o Jonathan até então estava levando a mensagem e ele falava muito sobre a gente ter um coração como de criança. Um coração puro, receptivo, que aceita a mensagem, aceita a semente. E até então eu estava muito longe de considerar que meu coração era como de criança. Eu achava que eu já tinha errado demais, eu achava que eu já tinha pecado demais e que o meu pecado era maior que a misericórdia de Deus. Mas é porque eu não conhecia a misericórdia dele. E naquele dia eu pude ver um pouco do feixe de luz. Luz essa que eu me apeguei. Luz essa que me salvou. Luz essa que me libertou do poder das trevas. E a questão é, o lugar era muito parecido com esse. O ambiente profético era muito parecido com esse. E se você considera que você está em um ambiente de escuridão, onde todos os problemas terrenos e passageiros chamam mais atenção do que o caminho verdadeiro que é Cristo, hoje a mesma luz que apareceu para mim lá, aparece para vocês aqui. Porque Jesus está nesse lugar. Jesus está em nós. Aqueles que creem verdadeiramente se tornam um com Ele. Jesus habita. Então nós somos o sinônimo de liberdade, intermédio da liberdade.
Mas beleza, eu entendi, eu tenho que ser liberto da escuridão, eu tenho que parar de dar tanta atenção para esses barulhos que chamam mais minha atenção do que a luz, e tenho que parar de me importar tanto assim com as coisas terrenas. Mas como assim? Eu tenho conta para pagar, como que eu paro de ligar para as coisas terrenas? Eu não estou falando para você ignorar, tá? Eu vou dar um exemplo. Na Bíblia, quando foi construído o tabernáculo de Moisés, Deus deu todas as descrições de como deveria ser feito. E muitas páginas falam sobre como deveria ser feito. Era um design, um artesanato assim maravilhoso. Fala muito sobre isso, né? Fala sobre muito como foi feito o teto, principalmente. Como era tão extraordinário aquele artesanato, aquele design prescrito por Deus que mão nenhuma poderia fazer. Mão humana nenhuma poderia fazer. O que eu acho mais interessante fala muito sobre como era para ser o teto e quão lindo ele era, mas em nenhum momento fala sobre como era o piso, porque não tinha. O tabernáculo era como uma tenda mesmo, eles transportavam ela e sempre colocavam no... O tabernáculo era muito bonito e tal, mas ele não tinha o piso, era sempre na terra. Aonde que eu quero chegar? O tabernáculo representava a habitação e a presença do Senhor. A partir do momento que a pessoa entrava no tabernáculo, a tendência era olhar para o que era belo, para o que estava no alto. Só que os pés dela ainda estavam no chão. Ou seja, com os pés, eles sentiam da onde eles tinham saído, mas com os olhos, eles viam para onde eles estavam indo. Eles estavam no meio dessa realidade. E a questão a gente tem que viver pelo reino, para o reino, olhando para o alto, mas sem esquecer que nossos pés estão no chão e a gente tem coisa para fazer ainda. Amém? Nós temos coisa para fazer ainda, nós temos uma missão, que é justamente ser o intermédio da liberdade, porque a verdade vive em nós. Intermédio significa realmente entre duas realidades. E eu acabei de falar do tabernáculo, onde a gente está entre a terra e entre o reino, né? O reino já vive em nós, mas a missão aqui não acabou. Amém? Então eu quero aquecer seu coração para isso. Primeiro, resumão geral. Nós fomos libertos da escuridão. Escuridão essa que era vários barulhos que chamavam nossa atenção mais do que aquilo que deveria ser o nosso caminho ideal, né? Então a gente foi liberto. A partir do momento que a gente foi liberto, Jesus começa a habitar em nós, a gente buscando Ele plenamente, né? E Ele habitando a gente, Ele se torna a verdade que liberta. Todo mundo entendeu essa parte? Então nós nos tornamos o intermédio, o sinônimo de liberdade. E é muito engraçado a gente quebrar esse paradigma que muitas pessoas, quando não estão alinhadas com a visão de Cristo, acham que nós, que amamos a Ele, seguimos plenamente, pelas escolhas que a gente faz por amor, estamos perdendo, quando na verdade nós estamos ganhando. E se você ainda tem essa mentalidade que, por causa das escolhas, por causa das renúncias, não vou numa festa hoje, ou não vou num lugar hoje, a Cristo, você acha que isso ainda dói para ti, então algo tem que ser revisto. Uma nova chama tem que ser acesa. Porque não é para ser difícil. Não é para ser difícil. O evangelho, o cristianismo não é para ser difícil. Cristo nos chama para viver uma vida abundante e plena. Amém? Vida essa que você encontra toda a satisfação nele. Quando você se torna um com Cristo, e nós sabemos que conhecer a Cristo é vida eterna, você já desfruta da eternidade aqui na terra. Você desfruta do reino aqui na terra. Você tem um spoiler do reino aqui na terra, né? E eu te convido hoje, você que realmente pensa que está na escuridão ainda, a abrir os olhos. Jesus chega para você e insiste. Deixa eu abrir seus olhos. O cego pedia para ver. Moisés queria ver a glória. Tudo começa nos olhos. Jesus fala, os olhos são lâmpadas para o corpo, né? Então vamos entender isso. Se nós estamos numa escuridão, onde tudo chama mais a nossa atenção, vamos nos atentar para Cristo. E a luz está sendo acesa hoje para você. Amém? Aleluia! E só para encerrar, eu posso ficar falando muito tempo aqui sobre quão maravilhoso Cristo é. O Jonathan pode falar, qualquer um pode falar. Mas a questão é de como você recebe isso. E tem 3 formas. Jesus falava na parábola do semeador. Você pode receber como solo rochoso, aquela semente, a palavra que a gente está entregando aqui, e até achar bacana e tal, mas no primeiro problema, já esquecer de tudo isso que a gente está falando. Ou você pode ser como a semente nos espinhos, que você escuta, acha muito bonito também, você acha legal, você quer talvez aplicar isso, mas a partir do momento que você sai dessa praça, todos os seus problemas, eu tenho que pagar essa conta, tal, não sei o que, começam a sufocar essa verdade que a gente está falando para vocês. Ou você pode sair daqui como solo fértil, que vai receber essa semente e vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer. Vamos cantar mais um louvor? Pode ser? Fazer mais uma oração. E o pastor vai vir dar um beijinho na flor pra gente, né, pastor? Glória a Deus.
Aleluia. Deus maravilhoso Pai, sente de tua presença, Jesus. Nós clamamos que o Senhor derrame a sua vontade sobre esse lugar. Que o Espírito Santo mergulhe sobre o coração de cada um. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor nos comprou naquela cruz. Nós pertencemos totalmente a Ti. E que nós sejamos transformados conforme a sua semelhança. O jardim do acesso foi restabelecido aqui, meu Pai. Que nós conseguimos ter pleno entendimento disso. Pleno entendimento de que nós possamos nos relacionar. Que é isso que o Senhor espera, relacionamento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Faz a sua vontade sobre este lugar, meu Pai. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Vamos abrir os olhos para o Evangelho, para Cristo. Ele nos chama para isso. Há algo além. Vida não é só aquilo que foi apresentado, que a sociedade se apresentou, é não faz. A gente acha que é muito diferente de outros, mas na verdade a gente está numa forma, num padrão. Diferente daquele que não vive mais do seu corpo, mas Cristo habita em nós, vive por nós. Clame isso hoje. Quem quer conhecer Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Nós te adoramos, Jesus! Nós te exaltamos! Queremos te conhecer, meu Pai! Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Continue adorando a Ele. Glória! Diga a Ele. Sim, ó Deus, nós te louvamos. Te glorificamos, ó Deus. Te entregamos o nosso melhor, ó Pai. Te adoramos, ó Rei. Tu és Rei e és Senhor.